Os movimentos artísticos em cada época propõem discutir questões do seu tempo, mostrando novas perspectivas, ampliando olhares e construindo valores. Vivemos em tempos de sustentabilidade. É urgente mudarmos a maneira como usamos os recursos do planeta, os recursos humanos, enfim, os nossos recursos. E o cinema comprometido com esse tema contribui e muito para a construção de uma nova sociedade. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. A gente tem uma linha de pensamento de que vale a pena, porque fazer, né, criar, imaginar, pensar um mundo diferente do que está aí, cada dia que você acorda e você se vê vivo e se sente parte, né, de uma coisa maior, que é a natureza, né? Se é a natureza física ou é a natureza como uma relação, né, que a gente tem dentro da gente. Essa natureza está em toda parte, né? Seja no urbano, seja no rural. Então vamos conhecer um pouquinho da estrutura. A gente olhou aqui, você falou que essa aqui é uma estrutura para chamar atenção, mais artística, né? E tem artística, e tem assim, a gente chama atenção por alguns motivos, né? Um deles é que essa estrutura ela foi feita, boa parte dela, com material de reaproveitamento. Legal. Então a gente usou aí carpete, pedaço de madeira de feiras e eventos que o pessoal joga fora, a gente reaproveitou. Aqui tem pedaço de, se você entrar e verificar os detalhes, a gente tem pedaço de CD, de DVD, de placa de computador, pedaços de vidros, de espelhos, né? Que tinha quebrado um pedaço, a pessoa jogou fora no lixo, porque a gente vai nos lixos buscar também, sim, nos inspirar para montar isso tudo. Então a gente descobriu lá e foi colocando aqui esses faróis aqui, faróis de carros que a gente também encontrou na rua de funilaria, que bateu um lado do carro, o outro ele ia jogar fora, a gente reaproveitou. E além dessas luzes de LED também, que aí esses foram comprados, mas eles têm essa proposta de ser mais econômicos, né? Você pode ter na tua casa e ela é muito mais econômica que uma luz convencional. E o debate sobre o filme A Crise Global da Água continua. Os professores Wagner Costa Ribeiro e Pedro Jacob falam sobre a participação popular nos assuntos que interessam a toda a sociedade. Eu acho que há alguns aspectos que a gente não pode ignorar na sociedade contemporânea. Há muito individualismo, há uma preocupação com o consumo, com a sobrevivência, com a ascensão, digamos, com as garantias das condições de ter cada vez digamos, mais poder adquisitivo, não? Mais bens a consumir. Então, acho que isso acaba pesando. Esses aspectos, sem dúvida, somam para um lado. Agora, eu acho que nós não temos claramente todos os tipos de resposta para dar sobre por que a população se vê tão pouco motivada a se mobilizar. Eu não tenho uma resposta concreta a isso, mas, de alguma maneira, parece que a subjetividade, as relações mais subjetivas acabam sendo talvez mais importantes na vida das pessoas que estar lidando com fatos mais coletivos. E quais são os tipos de filmes que vocês exibem para o A gente trabalha com público? curta-metragem, aí o curta tem essa pegada sustentável relacionada ao meio ambiente, e com longa-metragem também. Aí o longa é sempre filme brasileiro. Sim, aí já entra numa outra atividade que é fazer as pessoas olharem mais para produção nacional, Sim. né? Porque a gente tem alguns problemas no Brasil, né? Como falando da energia, que Sim. a gente sabe que a gente poderia, exatamente como você falou, ser um país de utilização de matriz energética solar absurdamente. Em comparação com outros países que não falta, nesse país é sol, né? A gente tem uma das melhores incidências solares do mundo, mas infelizmente essa tecnologia não é tão desenvolvida. Por outro lado, a gente também tem o problema das faltas dos equipamentos culturais nos municípios brasileiros. A gente tem uns dados alarmantes. Menos de 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Então, se não tem nem sala, como é que chega? E quando chega, as pessoas hoje têm acesso pela internet, está aí disponível. Só que eu vou acessar aquilo que eu conheço. Agora, Cíntia, pensando nisso, quais são os lugares especificamente que vocês vão? São lugares que as pessoas não têm acesso nenhum a esse tipo de produção, esse tipo de atividade, né? Sim. Então é sempre uma novidade para as pessoas quando vocês chegam. Sim, sempre. A gente chega e acaba sendo muito legal, tanto o conteúdo dos filmes que a gente exibe, do curto, do longa-metragem, quanto da proposta do Cine Solar.
sem dúvida, há um diálogo muito pouco informado com a necessidade de ter uma outra atitude em relação a algo que é fundamental, que é o interesse público, o interesse coletivo, o interesse de uma sociedade para melhorar as suas condições de vida e, neste caso da água, de uma sociedade que tem que estar preparada para se organizar, porque a incerteza e o risco são muito grandes na sociedade que vivemos, não? O que vocês têm de retorno das pessoas no final da exibição dos filmes? O que elas trazem de retorno para vocês? Então, tem uma... Assim, que a gente na hora, né? Tem muita gente que vem agradecer a gente, fica feliz. Aí quando vocês voltam, perguntando, querendo dar, né, essa vazão. E aí tem o legado, que de fato esse legado ali muito acontece nas oficinas, que é estimular esse jovem, principalmente, entender que ele pode também fazer diferente no município dele e ter essa participação, por exemplo, com o poder público, para conseguir alguns convênios que hoje são possíveis para ter equipamento cultural na cidade dele, né? E mesmo a história de energia solar, quer dizer, o cara fala, pô, dá para fazer, que eles têm ideias novas, aí eles querem de trocar, olha, eu também fiz isso na minha casa. Então, de uma certa forma, a hora que o Cine Solar chega, ele legitima também essas ações. E qual que é a próxima parada, então, do Cine Solar? Então, as próximas paradas, aí a gente vai para Minas Gerais, para Goiás, para o Mato Grosso, para Tocantins e para o Pará. E vocês vão sempre assim, são estados, mas vocês vão para cidades que, fora assim, do eixo da capital. Pra você ter ideia, a gente, para Minas, a gente vai para uma cidade chamada Itaú de Minas. Também fica, não está nesse eixo cultural Belo Horizonte, é interior de Minas Gerais. E todas as demais cidades também. Idealina, que é uma cidade próxima de Goiânia, mas assim, é um povoado de 3.000 habitantes. Aí depois a gente vai para outra cidade no Mato Grosso também, mais distante de Cuiabá. E aí depois Xambioá, que é bem no meio lá de Tocantins. E aí depois, por fim, Pará, uma cidade chamada Primavera, que também não tem nem equipamento cultural. Todas essas cidades não têm salas de cinema. Ou seja, muito trabalho pela frente, né? A gente ainda tem, vocês estão colaborando. Mostra pra gente, então, o resto da estrutura, que vocês, quando chegam nos lugares, já chegam chegando. Isso que a gente viaja sempre em 3 pessoas, chegou no lugar, aí a nossa equipe já vem dentro do carro, bem como todo o restante das nossas estrutura para o cinema. Então aqui, enfim, aqui em cima eu te falei, né? A gente tem as placas solares, que elas são ligadas nesses aparelhos aqui, que é o inversor e o conversor de carga. Aqui dentro a gente tem toda a estrutura já pré-montado aí para a gente organizar a sessão, que é de fato as cadeiras, a estrutura de som, de projeção que está ali atrás. A estrutura de projeção fica lá atrás? Está ali atrás, que é um projetor e um DVD. E tem a tela, né, que fica aqui em cima, ela vai nesse cano aqui entre a placa solar e o carro mesmo. Então, uma tela de 200 polegadas que a gente tira e monta nos lugares. No final das contas, ficou uma estrutura prática para fazer um grande evento, né? Se a gente quiser agora, vamos fazer uma sessão? Vamos, a gente fecha a rua e monta. Legal, Cíntia, muito obrigada, viu? Obrigada e espero aí quem quiser acompanhar nosso projeto, nossas sessões. A gente tem o Facebook, é Cine Solar, e tem o site também, que é www.cinesolar.com.br. É isso aí, gente. Cine ambiental e também cinema brasileiro, para que a gente possa realmente entender a importância da cultura, da arte, entender a importância de cuidar do nosso planeta, né? É isso. Valores humanos, práticas políticas e consciência ambiental. É o que esse cinema oferece a você. Tchau! Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar, hein? biosfera@boavontade.com. Até lá!